Saudações, ortodontistas! Muito bom poder estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Rômulo e hoje eu vou conversar com vocês não necessariamente sobre uma biomecânica, sobre um caso clínico, mas mais importante ainda do que isso, como que eu vou conseguir fazer, para fazer a minha transição do convencional para o autoligado, claro, quando isso for de meu interesse, do seu interesse, obviamente. Porque eu vou contar aqui para vocês uma dificuldade que eu tinha quando eu passei por essa transição. Claro que hoje, em cursos de especialização, grande maioria deles já tem, o protocolo autoligado e o protocolo convencional, e desde a especialização você já vai aprendendo isso, você já vai aprendendo a fazer um diagnóstico diferenciado, você já vai aprendendo a pensar como autoligado, pensar como convencional, e tá tudo ótimo. Porém, eu, particularmente, assim como muitos outros ortodontistas, não tiveram essa oportunidade, porque na época não era tão difundido assim o autoligado. Era um valor de mercado muito mais alto, a gente não conseguia estar instalando esses aparelhos nos cursos de especialização. Então eu tive que passar por um processo para aprender o autoligado. Então nessa época eu fui fazer o mestrado com o Dr. Jurandir Barbosa, aprendi todo o conceito, a filosofia, o sistema autoligado, e eu fiquei encantado. Assim como eu sei que muitos ficam encantados pelo sistema autoligado também. Porém eu tinha uma barreira. Qual que era essa barreira? Eu sei que com o convencional eu conseguia tratar meus pacientes. Eu também sabia que era possível agora já tratar com autoligado também de uma maneira diferente, mais rápida, mais confortável. Mas com convencional também era possível tratar esse paciente. O resultado final dos dois, apesar de terem caminhos distintos, convergeriam para um correto tratamento. Mas e aí? Como é que eu vou fazer a mesma precificação para os dois? Eu não vou conseguir fazer. O convencional ele vai ter um valor mais baixo, porque o valor do produto é mais baixo, é inferior o valor, o preço do produto. Já do autoligado, a gente teria que trabalhar com um valor um pouquinho mais alto. Porém, quando o paciente muitas vezes ia conversar comigo, ele colocava, bom, Rômulo, eu tenho duas opções de tratamento. Uma que é mais em conta, e eu sei que existem algumas particularidades, que eu não vou poder usar um elástico aqui desde o início do meu tratamento, que eu vou ter uma maior sequência de fios, e uma outra que ela é um pouco mais cara, porém me dá um tempo de tratamento menor, eu já vou poder usar os elásticos desde o início do meu tratamento, etc, etc, etc. Mas assim, Romulo, eu estou numa condição que eu prefiro agora economizar aqui, tá? Não me importa que meu tratamento vai ser um pouquinho maior, mas eu estou preocupado com o meu resultado. Se meu resultado vai ser igual, beleza, eu vou para o convencional. Mas muitas vezes era um caso que eu olhava e pensava, nossa, esse caso com autoligado aqui ia ser um ótimo caso clínico. O paciente ia ter uma experiência incrível, porque essa classe 2 que a gente ia resolver muito rápido, certo? E aí me dava aquela angústia de, nossa, mas claro que quando a pessoa sabe, que você consegue entregar tratamentos semelhantes com a mesma qualidade, porém, com caminhos diferentes, um caminho um pouquinho mais complexo, mas mais barato, ele tende a ir para aquele caminho muitas vezes, tá? E uma vez conversando com um colega, e ele me falou, Rômulo, por que você ainda está oferecendo convencional se o teu foco é trabalhar com o sistema autoligado? E aí dá aquela apertadinha assim no coração e pensa, nossa, mas será que se oferecer naquele caso específico só o autoligado, o paciente vai fechar? Será que ele vai pensar, não, mas eu queria aquele outro aparelho? Ou será que o paciente está confiando em
Você, no seu tratamento. Afinal, o ortodontista não é o bracket convencional, não é o bracket autoligado, não é o alinhador da marca XYZ, é você. E muitas vezes a gente começa a perder aquela confiança no ortodontista e começa a entregar tudo para o produto, certo? Mas não é o produto que trata, é você que trata. O produto é uma ferramenta que você utiliza para conseguir tratar da melhor maneira possível o seu paciente. E quando você consegue mostrar isso para ele, ele também começa a enxergar esse diferencial. Então, claro, você não precisa da noite para o dia falar assim, não, agora eu vou parar de atender convencional, só quero autoligado. Gente, se isso fizer sentido para você, ok? Eu não preciso fazer isso da noite para o dia, não, mas eu posso, principalmente às vezes no caso de classe 3, que está com a mordida de topo, que você estava louco para colocar já um elástico de classe 3 para já começar a descruzar aquela mordida desde o primeiro fio. Você falar para o seu paciente que ele vai ter um resultado muito melhor de forma inicial se ele utilizar aquele sistema, e é por isso que para aquele tipo de caso ele só usa esse sistema. O teu paciente, eu tenho certeza que ele não vai deixar de fazer contigo porque você colocou essa condição. Sabe por quê? Porque você colocou essa condição para quê? Para que ele tenha o melhor resultado e a melhor experiência possível. Tá? Porque eu tenho certeza que se você entende que as duas formas vão ser muito semelhantes, você vai sempre jogar limpo com o seu paciente. Mas quando você percebe que uma determinada ferramenta vai causar muito mais benefício para o seu paciente, e você mostrar e você provar isso para ele, eu tenho certeza que ele vai confiar também em você. Porque, como eu falei, a gente não pode esquecer que o ortodontista somos nós, não é o bracket, não é o alinhador. E por muito tempo, né, pessoal, vendeu-se aí o autoligado como um bracket mágico. Ah, agora eu não preciso mais me preocupar com cirurgia ortognática, porque tem um bracket autoligado. Balela, né? Balela. Vai ter caso cirúrgico com autoligado, vai ter caso de 4 extrações com autoligado. Tá? O autoligado é só uma ferramenta que me ajuda, mas eu conheço excelentes, mas eu digo assim, excelentes, assim, 1000, que trabalham só com bracket convencional e entregam resultados, assim, primorosos, muito bons, excelentes, tá? Então, não é o bracket, ok? É você ortodontista. Ah, Romulo, mas por que você gosta de trabalhar com autoligado? Porque eu vi nesse sistema uma forma de deixar o meu tratamento mais otimizado, fazer com que o meu paciente tenha uma experiência melhor com o aparelho, eu consiga entregar um resultado mais rápido e eu consiga pegar, né, essa motivação inicial do paciente para a gente dar aquele start no caso. E isso para mim é um grande diferencial, porque eu comecei a ver mudanças radicais nesses primeiros meses, que eram os meses que eu tinha mais dificuldade. Faz sentido isso para você? Tá? Então, assim, não fiquem se fixando só é o bracket, é o bracket, é o bracket. Não, é o benefício que esse bracket te dá. Mas assim, o seu diagnóstico, o seu plano de tratamento, ele é primordial. A ferramenta, ela vem depois. Então, não adianta você pegar, diagnosticar um caso, padrão 2, de deficiência de mandíbula e começar a tratar ele com autoligado como se a deficiência, como se o problema dele fosse maxilar, um excesso de maxila. Vai dar errado com autoligado, vai dar errado com bracket convencional, vai dar errado com alinhador, tá? Mas agora, se você mostra, ó paciente, com autoligado nesse caso, tá vendo que você aqui na frente tem os dentes desalinhados? Isso incomoda você, né? Incomoda, Romulo. Então olha só que bacana.
com esse sistema aqui, eu já vou poder usar um elástico aqui desde o primeiro fio, já vai começar a abrir um espacinho aqui na frente e esses teus dentes aqui na frente eles já vão começar a se alinhar para a posição correta. Isso é interessante para você? Você gosta disso? Nossa, se a gente pudesse ter um tratamento dessa forma, faria muito mais sentido para mim, porque iria corrigir o que está me incomodando. Porque muitas vezes não é a classe 2, só que a classe 2 gera o apinhamento, que é o que está incomodando ele. Mas eu posso falar para o meu paciente também, ou eu tenho um outro aparelho que vou precisar primeiro alinhar, nivelar, talvez os dentes vão um pouco para frente. Ah, vai mais para frente ainda? Vai um pouco para frente, aí depois eu tenho que levar para trás para levar os outros para trás. Vai chegar no mesmo resultado? Vai. Porém, por caminhos diferentes? Sim. E muitas vezes esse caminho diferente incomoda o seu paciente e às vezes ele nem sabe porque você nem explicou para ele. Tá? Só que quando você já vai criando a confiança e você também já vai tratando mais casos com autoligado, você vai criando cada vez mais autoridade com esse tipo de tratamento e você vai começar a ter muito mais tranquilidade em afirmar para o teu paciente, olha, vamos aqui com esse seu caso com autoligado, porque a minha experiência com esse bracket aqui, ó, já vai resolver essa tua queixa aqui muito mais rapidamente que com outro sistema. Por isso que eu já vou trabalhar com esse sistema aqui no seu caso, ok? Porque eu quero te entregar o melhor tratamento no menor tempo com os melhores resultados possíveis. Foquem nisso, tá? Foquem em como vocês vão resolver mais rapidamente o problema do paciente e explique isso para ele. E explique por que você está usando um sistema e não o outro. Explique que você entendeu o diagnóstico dele, entendeu a queixa dele e baseado nisso você está escolhendo o sistema que mais se adeque àquilo ali. Não por um simples marketing de bracket, não por um simples luxo, longe disso. Mas você quer dar o melhor para o seu paciente, ou para o filho do seu paciente, ou para a esposa do seu paciente, para a mãe, para o pai do seu paciente. E a partir do momento que ele entende que você quer entregar o melhor para ele, eu tenho certeza que ele vai confiar naquele sistema que você vai entregar para ele, tá? Então, num primeiro momento, escolha casos que fazem sentido você fazer com autoligado e foque só em fazer o plano de tratamento com autoligado, tá? Ah, Romulo, mas meu paciente queria muito a borrachinha, um paciente adolescente, ele queria a borrachinha, como é que eu faço daí? Todo mundo passa por isso, tá? O que você pode fazer? Coloca a borrachinha por debaixo do fio, tá? Claro, você vai avisar o seu paciente, né? Você quer borrachinha mesmo? Ah, eu quero. Olha só, esse bracket não precisa de borrachinha, tá? Mas se você fizer questão, a gente pode colocar a borrachinha, depois eu boto o fio e depois eu fecho a tampinha do seu aparelho. Só para você entender, essa borrachinha não está fazendo nada com o seu aparelho, tá bom, paciente? Para ele não achar que você está botando ali não sabendo o que está fazendo. Não, ela não está fazendo nada. Porém, ele quer aquela corzinha. Muitas vezes essa vontade dura 2, 3 meses, depois passa, tá? Porque eu também ouço, Romulo, meu paciente falou que queria convencional porque ele queria borrachinha. Não, isso é simples a gente resolver, é só colocar a borrachinha por debaixo do fio e tá tudo resolvido, tá? Se esse é o X da questão, né? Mas eu tenho certeza que os outros benefícios que o autoligado vai proporcionar para o tratamento do seu paciente, com toda certeza vai ser um peso na balança para ele confiar no seu protocolo, no seu plano de tratamento, tá? E isso é muito importante a gente esclarecer e colocar aqui para vocês também. Depois de um tempo, você está dominando o autoligado, você sente que aquilo ali, né, para você, para o giro da tua clínica, você entendeu que a sua agenda já está caminhando de uma maneira com autoligado, atendendo de 2 em 2 meses, fazendo então consultas mais rápidas, fazendo mais sentido para toda a sua organização, aí claro que você vai trabalhar para que tudo gire em torno do autoligado, porque daí senão o convencional ele começa a atrapalhar até o próprio fluxo do teu consultório. Porque lembre-se,
Com autoligado eu posso atender de 2 em 2 meses. Com autoligado a minha consulta ela tende a ser mais curta, então eu consigo fazer uma organização diferente da do convencional, né? E outro detalhe, né, para você sempre utilizar para o seu paciente, hoje, né, a gente sabe que um dos bens mais preciosos que a gente tem é o tempo, e não somente o nosso tempo, o tempo do nosso paciente. Então, quando você consegue afirmar para ele, né, com propriedade, que ele vai poder ir de 2 em 2 meses no seu consultório, e que aquela consulta, que às vezes demorava muito, muitas vezes é uma consulta rápida, é uma troca de elástico, é uma fotografia, é um registro daquele momento para você ir acompanhando o caso. Tá? Muitas vezes o paciente fala, não, quer dizer então que eu não, com esse sistema eu não preciso vir todo mês aqui? Ah, não, então isso já vai me gerar uma economia, porque eu já vou economizar na gasolina, não vou precisar sair 1 hora antes lá do meu escritório. Nossa, me economiza muito isso, sabe? E muitas vezes é só uma questão de detalhe, de botar na ponta do lápis para o paciente ver a vantagem também que é, às vezes, ele abraçar aquele sistema autoligado. Repito, se ele fizer sentido para você, né, que está aqui me ouvindo. Para mim faz muito. Porque eu consegui fazer com que com o Bract autoligado eu tivesse mais pacientes, atendesse em menos tempo, ou seja, que eu aumentasse o faturamento da minha clínica mudando somente o Bract, junto com o sistema, que não adianta só eu trocar o Bract, que isso até pode ser assunto aí de uma próxima conversa que a gente pode ter, mas se você só troca o Bract, né, não muda o fio, não muda o protocolo, você vai ver que não vai ter muita diferença. E aí se torna o quê? Um pesadelo, porque você vendeu algo, né, que te prometer, não, se você usar esse Bract aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Aí você vendeu isso para o teu paciente, e quando você viu, não aconteceu isso. Gera uma decepção em todo mundo, no seu paciente, em você, uma frustração, certo? E isso é muito importante a gente entender bem também. Mas mude para casos que você tenha certeza que o autoligado vai fazer mais sentido. Depois comece a fazer essa transformação se fizer sentido para você começar a fazer com que a sua agenda gire em torno do autoligado e você comece a virar uma referência nesse tipo de sistema. Aí as pessoas não vão mais te procurar somente pela ortodontia, elas se procuram porque você é uma referência na ortodontia autoligada, porque você está tratando pacientes de uma maneira mais rápida, de uma maneira que ele sabe que ele não precisa ir todo mês, de uma maneira que ele sabe que ele já começa a resolver alguns problemas desde os primeiros arcos. Então, aquilo que era um adicional começa a ser a referência do boca a boca dos teus pacientes. Olha só que interessante. Nossa, eu ouvi dizer que o filho ali de uma amiga minha, ele tratou contigo, ele não precisou usar aquele expansor no céu da boca, né? Claro que a gente sabe que em alguns casos a gente precisa, mas outros casos de expansão lenta, muitas vezes a gente faz com autoligado. Ah, traz aqui para a gente fazer uma avaliação, vamos ver como é que se enquadra o caso dele também. E às vezes você olha, não, é um caso semelhante, a gente pode também trabalhar assim o uso de expansor no céuzinho da boca dele, olha só que legal, tal. Então você começa a virar uma referência nesse tipo de tratamento. Foi como aconteceu comigo, né? Eu tive que dar esse start. Muitas vezes eu banquei o Bract autoligado, né? Cobrei só o preço de custo porque eu precisava ver aquilo funcionar e mostrar para o meu paciente que sim, era mais interessante para o caso dele. E aquele paciente gostou e replicou e me trouxe mais pacientes e aí a máquina começa a girar. Mas para a gente dar esse primeiro passo, a gente tem que criar essa coragem de, muitas vezes, dizer, não, esse seu caso tem que ser com esse sistema. Por quê? Não é só porque é uma questão de Bract, é uma questão que eu vou conseguir entregar o melhor para o seu tratamento no menor espaço de tempo e isso também vai te gerar uma economia de tempo. E tempo hoje é importante para todos nós. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, como é que a gente pode iniciar essa transição do convencional para o autoligado. Se você ainda não está nessa transição, se você só tem um pouco de convencional, um pouco de autoligado, mais fácil ainda, porque você já pode começar a puxar, então, se você tem interesse para o autoligado,
né? Mas, Rômulo, eu quero continuar trabalhando com convencional. E você pode, e está tudo certo. A ortodontia, sim, é livre pensamento. Você pode trabalhar com convencional, com autoligado, com alinhador. O mais importante é você entregar o melhor resultado possível. Eu gosto de autoligado. Se você também gosta, siga esse protocolo e eu tenho certeza que assim como eu consegui, você também vai conseguir fazer essa transição. E não se esqueça também do nosso protocolo SAPO, Sistema Autoligado Pense-Orto, com os brackets da Ideological Prescrição Ortho Intelligence, tá? Nosso bracket com duplo slot, um bracket autoligado com alto torque e para você conseguir fazer excelentes mecânicas nos seus primeiros casos aí com sistema autoligado. Valeu, gente! Tchau, tchau!